Boa noite, futuros e futuras especialistas. Faltam alguns minutos para nossa aula começar. Estamos aqui nos últimos ajustes de microfone, que sempre me incomoda, mas é necessário. E eu queria, você que já está por aí, já vai deixando sua marca registrada. Coloca para mim nos comentários o seu nome e a sua cidade. Eu quero saber em qual cidade vai ter uma especialista formada ao final da semana Mecha Turbo. Então coloca para mim nos comentários, porque eu estou aqui acompanhando enquanto a gente ajusta os últimos detalhes. Arrasem! Demorava demais para montar mechas, coisa assim de 2 horas para colocar os papéis na cabeça. Agora não, eu consigo atender mais clientes ao mesmo tempo de mechas. Dezembro mesmo, atendi várias e várias clientes, porque eu consegui mais rápido. E hoje não precisa ficar reaplicando, não precisa ficar tonalizando, porque eu tinha muita dificuldade de ter que ficar apagando raiz, em ter que ficar reaplicando e manchando o cabelo, né, na hora que você fica reaplicando. Então, nossa, esse método foi, assim, um diferencial para mim. Eu praticamente ficava 3, 4 horas só dividindo o cabelo, costurando para fazer as mechas. Então, era 4 horas só colocando papel. E era papel que não acabava mais, né? Depois eu refazia, às vezes, ainda a frente inteira, da metade da cabeça para frente. E ficava ali, esperava. E às vezes, hoje eu fico o dia sem trabalhar. Eu faço uma mecha por dia, pronto, eu tô tranquila. Eu moro numa rua sem saída, na penúltima casa da rua. Uma pessoa que fez e ela viu o cabelo e ela veio aqui para fazer. 1 hora praticamente de carro para chegar aqui. E ela vem de lá aqui. Ela me ligar depois de mandar mensagem agradecendo. Como ficou lindo, perfeito, depois que lavou, para mim também é muito gratificante. Eu me sinto muito realizada também com isso, de ver que ficou bom realmente o cabelo dela antes, durante e depois, né? Eu fazia na técnica costurava. Isso eu levava uma vida inteira pra fazer, né? Manchava tudo, eu não sabia fazer esfumado de raiz, não esfumado também nem às vezes nem cobre. Pelo comprido eu chegava a ficar 14 horas, 8 horas. Eu já entrei no curso. Já teve cabelo, eu fiz em menos de 30 minutos, bem rapidinho. Aí eu ficava assim, meu Deus, eu já acabei. E aí, quando eu fiz a primeira mecha e eu vi que deu certo, ficou um resultado que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha feito, eu falei, cara, sensacional, sensacional. Então, a questão de faturamento aumentou bastante. De 10 anos que eu não aprendi, eu aprendi em 5 meses. Hoje eu monto as mechas, clientes minhas falam, nossa, amei, me abraça, é muita satisfação. Achava que pelo tempo que eu demorava de 8 até 10 horas ou mais, eu atendi somente uma cliente, hoje eu posso atender mais. E a cliente não tem aquele tempo de ficar tanto tempo também no salão, que todo mundo tem compromisso, né? Então você libera ela, mas ela fala, nossa, já acabou. Eu ficava até de noite no salão fazendo mecha. Então assim, é muita satisfação mesmo, de todos os sentidos. E sem então contar, assim, que você não tem que ficar repassando, às vezes você ficava tirando mechas, nossa, tem que tirar, senão o cabelo não vai ter resistência, tinha que ficar ali repassando e muitas vezes manchava, é muito triste. E você fazia as mechas, costurava, quando você ia tirar o papel, tirava atrás, depois tinha que tirar do lado, outro na frente, e acabava que manchava a raiz, né? A cliente que não fica quieta, assim, muito tempo, você costurando, mechinha, toma muito tempo, até chega, você dá vontade de desistir, não quero mais fazer mecha na minha vida. Sai da minha vida mechas, porque eu não quero mais. Cansei de ficar 5 horas em pé, cansei, isso não é vida. E eu descobri, né, que não precisava ficar 5 horas para montar um cabelo. Não é necessário você ficar 5 horas. Você pode ficar 45 minutos, gente, com a mecha perfeita. E, nossa, depois que eu descobri a Débora Martins, para mim, foi uma virada de chave na minha vida. Isso eu posso afirmar para você. Eu só tenho que agradecer, sabe? Muito, muito, muito a você, Débora, porque foi uma virada de chave na minha vida depois que eu descobri você. Olá, sejam muito bem-vindas à nossa aula 2 da Semana Mecha Turbo. Para quem está chegando agora, eu sou Débora Martins, sou cabeleireira, sou educadora e especialista
na área de mechas. Fui ver o microfone. Criadora do método Mecha Turbo e do OX controlado, tá? E tá começando aqui a nossa aula 2 da semana Mecha Turbo. Essa edição incrível de ano novo, mecha nova na sua vida. Nós vamos abrir lugar no seu salão para que você faça mais mechas, cobre mais por isso. A mecha que a sua concorrência não faz e que a cliente pede, aquela mecha coladinha na raiz, sem esfumar. A cliente está buscando isso desesperadamente e você nem consegue imaginar quando você postar quantas clientes novas você vai ter. Quem tá por aí já, boa noite, sejam bem-vindas. Vai me dizendo se o som e a imagem estão ok para vocês. Se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, acabei de arrumar o microfone aqui com medo, mas parece que tá funcionando tudo bem, tudo ok, né? Vocês estão me ouvindo bem, né? Ótimo. Gente, tô vendo os comentários, mas é verdade, tá? Essa é a demanda de cliente que quer essa mecha, que tá esperando você divulgar a sua mecha assim, ó. Coloca na tela aquele cabelo maravilhoso que eu separei. A cliente que quer essa mecha, ela tá esperando para agendar um horário com você. E você vai parar de fazer só progressiva. Débora, aqui só aparece progressiva. Você só posta isso. A cliente não sabe nem como que é o seu trabalho de mechas, porque não tem no seu Instagram. Mas calma que nós vamos mudar isso em 2026, mulher, calma. Se prepara, porque nós vamos juntas. E nesse evento aqui, que é o maior evento de mechas online, você vai ver que é possível montar mechas. Aliás, você já tá vendo, né? Que é possível montar mechas sem precisar repassar, sem esfumar e sem tonalizar. E montadas em 45 minutos. E mechas como essa que está aparecendo aí na tela para vocês. É isso mesmo. Mesmo que você trabalhe sozinha, mesmo que você não faça mechas hoje, mesmo que você não seja procurada para fazer mechas, a cliente só te procura para fazer progressiva e você cansou. Tá cansada? Eu preciso te dizer, mulher, existe um caminho, um passo a passo que tá te esperando e é totalmente possível de montar uma mecha perfeita em 45 minutos, mesmo que você não tenha muita prática, mesmo que você manche os cabelos hoje. Todas as mechas que você faz, você deixa aquele queimadinho laranja na raiz, no comecinho, sabe? Mesmo que você nunca tenha entregado uma referência que agradasse a sua cliente. A cliente pede uma coisa, você não sabe o que fazer e o resultado não fica nem próximo do que ela queria. Esse é o seu lugar. Eu era você. E na aula passada, eu te mostrei os vilões que te impedem de montar mechas perfeitas em 45 minutos. Esses vilões, eles são verdadeiros responsáveis pela insatisfação das clientes, perda de tempo, perda de clientes e ainda as reclamações pós-mechas. Isso acontece aí no seu salão? É isso. Eu abri os seus olhos para tudo o que acontece e que muitas vezes você não percebe ou até mesmo acha que está fazendo certo porque aprendeu assim. Todos esses vilões, eles não te ajudam a fazer mechas perfeitas, nem a ter sucesso. E o sucesso é o que você quer ter. Então, se você ainda não assistiu a aula 1, quando essa aula terminar, você corre lá. Porque para você evoluir comigo de verdade, você precisa começar do começo e conhecer a fundo esses vilões, combinado? Agora, se prepara. Porque eu preparei uma aula incrível para você. Aliás, gente, eu quero agradecer o carinho de vocês. No meu Instagram, o meu direct tá lotado
de mensagens de agradecimento, de vilões, enfim. E aqui nos comentários, eu e o meu time, nós fizemos questão de responder quase todos. E se você ainda não foi respondida, você pode ter certeza que eu farei de tudo para te responder em breve, combinado? Só gratidão mesmo, tá? Por vocês e por todo o carinho que vocês estão deixando aqui para mim, tá? Gratidão. Agora vamos lá, porque toda a aula de hoje, a nossa aula 2, é baseada em pilares. Pilares, tá? São os pilares que sustentam uma casa, são os pilares que sustentam um prédio, enfim. Sem uma estrutura bem alinhada, você não consegue entregar mechas perfeitas. E o meu método, ele tem 3 pilares, tá? 3 pilares mecha turbo que formam verdadeiras especialistas em mechas. E esses pilares, tá? Todo o método mecha turbo, ele é baseado nesses 3 pilares. E eles são o eriçado, é o pilar 1. A aplicação, e o OX controlado, claro, com certeza, né? E o OX controlado. São esses 3 pilares. Todo o método Mecha Turbo é baseado nesses 3 pilares. É sobre isso aqui que você vai ver tanto a aula de hoje quanto a nossa aula 100% prática. São esses pilares que resolvem os 3 vilões da mecha perfeita que eu te mostrei na aula passada, lembra? E eu já quero começar dizendo que você tem tudo para ser uma especialista em mechas aí no seu salão mesmo. Que você não precisa de investimento em mais produtos. Mesmo que você não tenha um estoque de colorações daquele gigante, que tem tonalizante de todas as cores, você não precisa de nada disso, tá? Eu vou detalhar para vocês aqui o que é mais importante, você saber de cada um desses pilares. O primeiro pilar que eu vou falar aqui, vou começar de baixo, é o OX controlado. Nós sabemos que temos disponíveis no mercado os oxidantes, né? A gente sabe que tem, olha só, vamos lá. Todos os oxidantes. 10, 20, 30 e 40. Esses são os tradicionais, certo? Os que você encontra facilmente em qualquer marca, qualquer casa de cosméticos, enfim. Só que muitas vezes, para sua mecha, o 20 é pouco. E o 30 parece ser muito, não é mesmo? Pensa naquele cabelo agora, que não passou no teste de mechas com 30 volumes, e que com 20 ele quase não clareou. Não chegou no fundo de clareamento de desejo do teste de mechas para fazer a cor que a cliente queria. Você já sabe que com 20 não vai chegar nem perto da referência da foto que a cliente trouxe. Lembra também agora da técnica de 20, 20, 20? Que é o nosso vilão? A mecha que começa com 20 e termina com 20, que eu expliquei na aula passada, lembra? Pois é. O OX controlado, ele resolve esse vilão do 20, 20, 20, porque você controla o clareamento na montagem. Também resolve o vilão do repasse, porque se você controla o clareamento na montagem, as mechas clareiam todas juntas, você não precisa repassar nenhuma delas. E também o STF, lembra? A síndrome do tonalizante feliz? Porque com essa técnica aqui, você vai utilizar os oxidantes aqui, ó. Quais são eles? 15, 25 e 35 volumes.
E assim você vai ter uma escala muito maior de volumagem para trabalhar na sua mecha. Que, aliás, isso aqui, ele já está registrado em meu nome, o método do OX controlado. Se você entrar no INPI, no registro de marcas, o OX controlado, ele tem o meu nome. E ele virou um produto, olha só. Ele virou um produto. Vou pegar só duas aqui. Eu tenho, para quem não sabe, eu tenho uma marca de cosméticos que se chama Leaf Professional, que é baseado em todo o meu método. E nessa marca existe o OX controlado já nas volumagens, tá? Então, olha só, o OX de 15 volumes e o OX de 25 volumes. Tá dando para ver bem? Não sei se tá dando para ver bem, mas ó, 15 volumes e 25 volumes. E tem o de 35 também, o oxidante extra estabilizado. Criado por mim e pelo laboratório, registrado na Anvisa, 100% legal. Então, para você ver que o que eu tô te ensinando aqui não é algo que eu tirei de qualquer lugar. É algo com base em cosmetologia, com base cravada, tá? Só pra gente não se estender mais aqui, tem tudo no nosso site www.leafcosméticos.com.br, tá? Então tem na minha marca de produtos, ó, prontinho para você, extra estabilizado para durar o clareamento todo, mas não é só usar essas volumagens intermediárias, mas também controlar o clareamento das mechas durante a montagem. O OX de 15, ele é só o OX de 15 sem o teu conhecimento. O OX de 25, ele é só o OX de 25 sem o seu conhecimento. Meu microfone tá estranho aqui, mas tá tudo bem, tá tudo certo aí, equipe? O OX de 35, ele é só o OX de 35, sem o teu conhecimento, sem você controlar o clareamento da mecha na montagem. Deixa eu só arrumar uma coisa aqui no meu microfone, galera, só um minuto. Obrigada. Agora vai. Entendeu, gente? Mas para esse controle do clareamento acontecer, o OX precisa ele ser trocado no tempo certo e na altura exata, além das gramas exatas na preparação de produto. Durante uma mecha, você vai montando os papéis. Vamos imaginar que você começou essa mecha às 9 da manhã. Você colocou o primeiro papel na nuca. E você foi preparando, colocando papel. Aqui você preparou com OX de 20. Acabou aqui seu produto. Aqui são 9h40. Você vai preparar mais produto. A explosão de clareamento do produto, ela tem 20 minutos. Então, quando você prepara um pó novo, você tem 20 minutos de explosão de clareamento. Então, esse produto aqui, das 9 até 9h20, ele teve uma explosão de clareamento, ele clareou vários tons. E aqui no meio, ele perdeu a explosão. Ele vai clarear mais devagar. E é aí que acontece que as primeiras mechas da nuca clareiam horrores. E as mechas aqui no meio, ó, demora e não sai do fundo de clareamento 8. Teu pó perdeu a força. Acabou os 20 minutos de explosão. Então, você precisa saber desse conhecimento para trocar o OX na hora certa, para preparar as gramas de forma certa, para escolher a volumagem de forma certa. E esse é o método do OX controlado. Ah, Débora, mas aí eu começo com 20, quando chegar aqui eu troco para 30. Tá. Só que aí se você não souber exatamente, se você não for mentorada, se você não for acompanhada com experiência para fazer isso, se você preparar aqui às 9h40 o OX de 30, você vai piorar ainda mais a sua situação. Porque você vai ter uma explosão com 20,
uma demora de 20 minutos e um novo produto com uma nova explosão e uma força ainda maior, porque você colocou 30 volumes. Então o seu problema fica maior ainda. Calma, respira, é muita coisa, né? Você precisa saber as gramas exatas, o tempo exato, a volumagem exata de produto durante uma mecha. E assim você vai fazendo direitinho esses passos. E a sua mecha da nuca e a mecha colocada na franja, quando você aprende a controlar o clareamento na montagem, elas chegam no mesmo tempo e no mesmo tom. É só tirar. E é isso que você vai ver aqui ainda na Semana Mecha Turbo. Calma. Eu vou repetir porque é importante, presta atenção. O OX controlado precisa ser trocado. Escreve isso se você está anotando, tá? O OX controlado precisa ser trocado na altura certa da mecha para que elas cheguem no mesmo tempo, no mesmo tom. Ou no mesmo tom ao mesmo tempo. E para isso, você precisa não só do produto OX controlado, mas também do método, do passo a passo. Agora pensa comigo uma coisa. Imagina, você descobriu uma grande oportunidade aqui agora. Lembra na aula passada que eu falei que eu não ia te ensinar tudo? É impossível eu te ensinar tudo aqui, gente. É impossível eu pegar o OX controlado que está lá dentro da minha formação em 5 módulos, que tem mentoria, que tem acompanhamento, que tem um tira dúvidas no WhatsApp para quando você for executar a sua primeira vez, a minha equipe está lá, meu time de especialista está lá. E se eles não resolverem, eu também estou lá. É impossível eu pegar tudo aquilo e passar para vocês aqui em 1 hora. Impossível. Eu falei na aula passada que eu não ia te ensinar tudo, mas que eu ia te abrir os olhos para a oportunidade. Você está vendo a oportunidade aqui, o que você vai fazer com ela agora? Vai criticar? Ou vai abraçar a tua oportunidade da vida de parar de errar nas mechas? Quando você recebe um conhecimento, o que muda a tua vida é o que você faz com ele. Grava isso. Todo mundo vai ter oportunidade de aprender o OX controlado como se deve. Porque eu não sou louca de entregar isso daqui mais ou menos para você fazer na tua próxima cliente, sem acompanhamento, sem mentoria, sem receita, sem passo a passo. Mas pensa comigo. Quanto você ganharia sabendo corretamente a aplicar esse método de controle de clareamento direitinho? O OX controlado. Imagina você utilizando essa técnica e ter esse diferencial. Imagina a cliente saindo do seu salão com 2 horas a menos no seu atendimento. Você fazer um loiro perfeito em 3 horas e meia, em 4 horas, perfeito. Essas horas que você economizou, elas voltam sobrando para você, na tua agenda, para você fazer novos atendimentos, fazer outras mechas. E assim você vai ter mais dinheiro no final do dia, no final do mês. Sensacional, né? É assim que a roda gira. E vocês vão ter a oportunidade de aprender esse passo a passo, com o meu acompanhamento, com aulas, com apostila exclusiva do OX controlado, para não ter erro. Isso é responsabilidade. É minha responsabilidade te ensinar isso. Mas também cuidar para que você execute com perfeição esse método tão desejado, né? Mas calma, que a sua oportunidade de ter isso em mãos está chegando, tá? Respira. Respira e vamos que tem muita coisa, hein? O segundo pilar, importante também, da mecha. Lembra? Nós temos 3 pilares. O segundo pilar é o pilar da aplicação. Quem lembra? O pilar da... Eu adoro escrever, gente. Eu sou do papel. Quem é do papel? Quando eu escrevo, eu memorizo. Ó, segundo pilar, a gente tá vindo de baixo para cima. Lembra? É a aplicação.
É na aplicação que o seu produto, o seu resultado, não o seu produto, é previsto, tá? Uma aplicação bem feita, de forma prática, ela diminui consideravelmente o seu tempo de montagem. E aqui tem alguns segredinhos, principalmente se você trabalha sozinha. E para que essa aplicação seja feita de forma realmente eficaz, o produto que você prepara, ele precisa ser firme e distribuído em toda a mecha uniforme. Mas ó, uniforme, ele não significa sobrecarga de produto. Se você deposita produto demais nessa mecha, esse produto ele vai inchar e escorrer no seu papel, manchando esse cabelo. Ou vai subir acima do fechamento do seu papel, ocasionando aquele famoso laranjinha na raiz, sabe? Aquele queimadinho na raiz da sua cliente. Dá uma olhada aí, ó. Nessa hora aí, é muito importante que seja respeitado todos os pontos que eu falei aqui. E para ficar bem clara essa parte, para você não errar na aplicação do produto, da sua mecha, eu vou te mostrar na prática como que deve ser a aplicação de um produto para uma mecha perfeita e sem manchas, tá? Tanto na raiz quanto no comprimento. Olha só, vou colocar aí para você, dá uma olhadinha. O que eu preciso levar em consideração na questão da aplicação? Aqui, gente, o meu pó já está preparado na mistura de ouro. Olha a textura dele, ó. Deixa eu mostrar aqui na câmera. Olha a textura dele, ó. Cremoso, ó. Fácil de espalhar, tá? Eu vou mostrar para vocês o que eu acho que é essencial, principalmente se você não quiser manchar a raiz da sua mecha. Eu vou trazer um pouquinho mais perto. Tentar achar um ângulo aqui que dê pra ver bem. Eu tô aqui com a minha mecha de cabelo, de Catarina. Eu vou fazer um eriçado de qualquer jeito, sem pensar, porque o que eu quero mostrar aqui pra vocês é a aplicação. Deixa eu pegar um clipezinho aqui. Aqui no meu papel, olha só, eu gosto de aplicar produto, pouco produto, só para segurar o meu cabelo aqui e facilitar a minha aplicação também, tá? Eu vou tracionar o meu pente, erguer, e aí eu volto. Penteio aqui um pouquinho, só para facilitar, um passo a passo bem rapidinho. Vamos lá, ó, tô aqui com a minha mecha, já segurei lá. Gosto de pentear, prender com o clipe. E agora, o que que acontece? Se eu pegar o meu produto aqui, e do jeito que tá aqui, com esse depósito, com essa quantidade, eu ir lá e travar na raiz, obviamente que esse produto vai estufar e manchar, porque é muito produto. Então, o que que eu faço? Eu pego o produto com o pincel, aplico a 4 dedos, a primeira pincelada, até sair o excesso. 4 dedos da raiz, eu tiro o excesso, olha só. Com esse restinho que sobrou, eu vou lá e dou aquela pincelada na raiz. Se você reparar, a minha aplicação não é nem muito, nem pouco. Olha a quantidade de produto ideal. Espalhada. Ah, mas aqui o cabelo dela é uniforme. Na minha cliente, ela vai ter 4 dedos de raiz escura e aqui já vai ter mechas. Tudo bem. Só que o que você precisa saber é que esse cabelo próximo à raiz, ele tem 2 coisas.
Primeiro, queratina amolecida. A queratina é nova. Esse cabelo acabou de nascer. Clareia com muito mais facilidade. Quanto mais longe da raiz, mais dura é a queratina para clarear. Segunda coisa. Quanto mais próxima à raiz, mais calor do nosso corpo. O nosso corpo tem uma temperatura em torno de 36 graus. Quanto mais perto da raiz, mais quente vai ser a temperatura desse papel, desse cabelo, porque ele está próximo do meu corpo. Então, só isso favorece o meu clareamento. Eu não preciso fazer depósitos, mesmo que aqui seja uma raiz natural castanha, por exemplo. Então, essa é a aplicação ideal. Sem depósitos, em lugar nenhum, nem na raiz e nem na ponta. Vocês viram a textura do pó, né? Eu criei uma mistura ideal, que não deixa nem firme demais, a ponto de dificultar a sua aplicação e gastar muito produto. Afinal, as misturas 1 por 1, aquelas que a gente prepara 20 gramas de pó e 20 gramas de OX, elas saem muito caro para você no final das contas, tá? E os produtos preparados 1 por 2, 20 gramas de pó, 40 gramas de OX, eles deixam o pó muito mole, fazendo com que a sua aplicação não fique uniforme. E esse cabelo não clareie por igual. E isso obriga você a repassar todas as suas mechas. Entendeu? Fichas caíram? Toma água. Conta pra mim se fichas caíram. Gente, vocês estão gostando? Tá fazendo sentido pra vocês? Conta pra mim. Conta pra mim se tá fazendo sentido pra vocês, tá? Ó, então vendo essa dificuldade do 1 por 1, 1 por 2, sofrendo com isso anos, quando eu fui desenvolver a minha marca no laboratório, nós desenvolvemos também um pó descolorante baseado em uma receita que eu tinha e que eu fazia no meu salão, de uma misturinha, que se chamava carinhosamente mistura de ouro. E aí, olha só o que nasceu, gente. Ai, eu sou enjoada! Nasceu o nosso pó descolorante, a mistura de ouro. Olha só que linda. Tá vendo aqui? Pó descolorante, mistura de ouro. Esse pó descolorante, ele tem a textura baseada na receita de uma preparação especial, que é a mistura de ouro, que eu ensino no meu curso. E ele virou até um produto mesmo, olha só. Esse daqui é o meu sonho realizado. E hoje, as minhas mais de 19 mil alunas têm acesso a esse queridinho aqui, tá? Essa mistura de ouro, que é como eu costumo chamar, ele é um intermediário entre essas duas misturas, entre a mistura 1 por 1 e a mistura 1 por 2. Ah, Débora, mas então quem usa o método Mecha Turbo só pode usar esse produto? Não, lá dentro também tem a receita para você fazer a sua mistura de ouro com o produto que você usa e já tem aí. Se quiser usar o da Prof, já pronto, tem aqui, prontinho, sem erro. Se não, tem lá a receitinha para você, tá? E é o que de fato essa receita, ela salva quando você trabalha sozinha e mesmo assim você quer entregar mechas perfeitas, né? Claro, sem repasse, sem manchas laranjinhas. É o que a sua cliente quer, é o que a sua cliente sonha, né? Essa receita, ela é maravilhosa e deixa o pó na textura que você acabou de ver, tá? E é ele que vai fazer você eliminar as manchas de raiz, tá? E o repasse das mechas também. Com a mistura de ouro, você vai equalizar uma diferença de cor que fica na sua mecha, mas isso você vai fazer lá no lavatório de forma simples. Você não precisa abrir o papel e repassar e fechar e deixar horas, não, tá? Ele tem um poder de clareamento inteligente. Abriu a mecha, tem uma diferencinha na cor, você vai emulsionar ali mesmo e deixar 10 minutinhos no lavatório. Exatamente como você vai tá vendo aí, ó. Já tá passando o vídeo? Chegou na altura de tom que a gente queria. Percebam que eu vou tirar para massagear. Percebam a raiz sem marcas, sem manchas. Eu vou massagear e a gente não fez o repasse, a gente não fez reaplicação de produto, a gente não fez nada.
eu vou limpar bem a mecha para vocês observarem que tem pouquíssimo desnível de cor. Dentro do meu método, esse desnível a gente resolve apenas com essa massagem e uma pausa, apenas assim. A gente deixa um tempo de 5 minutinhos, depois eu vou fazer isso em todas as mechas, e a gente deixa uma pausa de 5 minutinhos e depois enxágua, tá? Então, olha só. E agora eu vou fazer isso em todas as mechas. É assim que você vai fazer. Esse é o seu novo repasse das mechas. Equalizando uma cor. Aí eu tô equalizando uma cor, um tonzinho, uma meia altura, que ficou ali no lavatório. Uma diferencinha de cor, às vezes a cliente tem uma coloração, um esfumado de raiz, um queimadinho de progressiva. É assim que a gente equaliza a cor. Com a mistura de ouro, com o OX controlado, com a metodologia passo a passo do método Mecha Turbo lá no lavatório, tá? Além disso, gente, é incrível como com essa mistura de ouro, você economiza produto. As minhas alunas, elas postam lá no grupo mechas loiras com 60, com 80 gramas de pó. É muito pouco, loiraça, tá? E o nosso terceiro pilar, e não menos importante, é o pilar do eriçado. É essa técnica aqui que você precisa saber. Lembra do triângulo que eu fiz da mecha costurada? É isso aqui que inverte o triângulo. E faz a tua base para cima, a base que marca a raiz, pela quantidade de clareamento na raiz e menos na ponta, virar o triângulo. Lembra da costura? Costura, 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 costura. Ó. Costura, 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 costura. Ó a base do triângulo aqui, ó. Aqui é a raiz e aqui as pontas. Mais clareamento, menos clareamento. A nossa cliente hoje chega no salão pedindo o contrário. O eriçado é o que faz o contrário. Por quê? Porque eu eriço o cabelo na raiz. Eu inverto o triângulo, tá? Aí eu faço isso aqui, ó. E o meu clareamento maior fica nas pontas e o menor na raiz. Eu tenho a mecha de raiz maravilhosa, sem manchas, discreta, que expande nas pontas. É isso aqui que vai resolver o seu problema de forma simples. Ah, Débora, eu odeio mecha eriçada porque você não sabe eriçar. Você não aprendeu com alguém que tinha o dom de ensinar você com amor e com carinho para que você pegasse uma mecha eriçada e fizesse coladinho na raiz. Mas eu cheguei, eu vou te ensinar isso aqui agora. Presta atenção, mulher, vem comigo, ó. É no eriçado que você precisa saber é alinhar o seu eriçado ao desejo de mecha da sua cliente. Isso é imprescindível. Para cada desejo, um eriçado, tá? Ele é o fator determinante se de fato o resultado vai ou não atender as expectativas da sua cliente. E além do eriçado, você precisa saber se a sua mecha vai ter profundidade ou contraste. Profundidade, o cabelo que começa escuro, termina loiro. Contraste, claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Você consegue os dois com o eriçado. Tá? Mas calma. Calma. Que eu vou detalhar isso para você. Tá? Existem 3 tipos de eriçado. Do primeiro, do segundo e do terceiro quadrante. E é aqui que você determina a profundidade, se vai ser pouco, médio ou alta profundidade, tá? É nesse ponto que você decide se a sua mecha também vai ser de pouco clareamento, de clareamento médio ou de muito clareamento nas pontas.
E existe junto com o eriçado a profundidade, o contraste da mecha. Esses pontos aí eu quero te ensinar na prática, tá? Coloca pra mim, equipe, o vídeo ensinando os eriçados. Dá uma olhadinha lá e volta aqui que eu tô te esperando. Então agora aqui na prática eu quero te mostrar exemplos de eriçados do primeiro, segundo e terceiro quadrante. É aqui que você vai definir se o clareamento da sua mecha vai ter uma intensidade muito alta, média ou baixa. O que significa um maior clareamento, ou um clareamento médio, ou um clareamento só de pontas. E olha, isso está diretamente ligado à foto de referência que a sua cliente te mostrou. Então, se a referência que a sua cliente te mostrou for um clareamento desde raiz, o teu eriçado tem que partir do primeiro quadrante, ou seja, próximo à raiz, aproximadamente 4 dedos. E a limpeza que eu vou fazer vai ser apenas desses fiozinhos mais curtos. E assim eu tenho uma sobra muito maior, bem grande, de cabelos a serem clareados. E diferente da técnica costurada, ele é um cabelo que eu tenho na mesma quantidade de fios na raiz e nas pontas. Já se a referência que a sua cliente te mostrou tem 50% de fios naturais e 50% de fios loiros, pode ter certeza que esse cabelo foi eriçado do segundo quadrante, ou seja, eu vou definir aonde é o meio do cabelo e o meu eriçado vai partir daqui, levando mais fios escuros até a raiz e fazendo com que esse cabelo tenha contraste e iluminação quase na mesma proporção. Agora, quando a sua cliente te mostrar uma referência onde essas mechas são bem mais intensas nas pontas do que na raiz, esse é o terceiro quadrante. E o seu pente deve ser posicionado lá no final das pontas, a mais ou menos 4 dedos para terminar o comprimento desse fio. E assim, eu elevo muito cabelo natural até a raiz e tenho um clareamento muito mais intenso nas pontas. Agora imagina você montando mechas em 45 minutos e gastando de 60 a 100 gramas de pó para fazer loiraço e dominando as técnicas, os desenhos, vários deles, na palma da sua mão. E dando liberdade de escolher qual você vai usar na cliente. Ou melhor, ela escolher qual mecha ela quer no seu catálogo. Seu catálogo. Sem procurar no Google e trazer para você coisas que você nem sabe fazer. Não! Você vai dominar as técnicas a ponto de ter um catálogo. Como esse aqui, ó. Aliás, esse aí, ele faz parte da minha formação Mecha Turbo Especialistas. Lembra que eu falei que eu sou enjoada? Eu sou enjoada. As minhas alunas, todas elas têm acesso a esse catálogo. Dentro desse catálogo, tem todas as técnicas do curso, com todas as variações de técnicas e de eriçado. Todos os fundos de clareamento, se foi tonalizado, se não foi, enfim, é o teu catálogo. Só que mais do que isso, é o teu passo a passo. Com um clique, você abre todo o passo a passo. A cliente escolhe o cabelo, você clica, ele abre tudo para você, com gráfico, fundo de clareamento, tudo detalhado para você. Como tá aparecendo aí na sua tela. As minhas alunas têm e usam muito, tá? E você também vai poder ter. Você também vai poder ter acesso.
Porque, ó, na próxima segunda, nós vamos abrir a próxima turma. E você vai estar nela. Para se tornar especialista em mechas em 2026. Escreve aí. Esse ano, de verdade, vai ser diferente. Mas não porque você pulou ondinha lá na virada de ano na praia. Não. Não porque você pediu com mais convicção. Também não. Vai ser diferente porque você vai atrás. Você vai construir ele, mês a mês, para chegar no Natal, lá no final do ano, tirar férias com a sua família na praia. Parar os atendimentos 15 dias sem se preocupar. Curtir as férias com seus filhos. Férias escolares que você fica atendendo, trabalhando, preocupado e eles ficam lá. Eu sei quanto isso dói. Você vai fazer tudo isso com eles. Ou você não vai fazer nada com eles. São as suas férias. Quando foi a última vez que você tirou férias? Você fazer tudo nas férias com seus filhos ou não fazer nada, sentar na frente da televisão só com eles, assistir um filme com eles, a escolha é sua e não das suas contas, dos seus boletos. Eles vão escolher se você vai tirar férias ou não. A escolha vai ser tua. Mas você tem que construir isso agora. Se constrói aqui no começo do ano. Agora. Agora nós vamos juntas. Fazer de 2026 o ano da sua transformação financeira, da sua transformação profissional, da sua transformação pessoal, mas principalmente realizar o sonho de ser especialista em mechas, de viver muito bem da sua profissão, graças às suas mãos, o seu trabalho bem feito, encantando clientes, cliente mostrando o seu Instagram. Pensa comigo, se você dominasse tudo isso esse ano, seria ou não seria diferente na sua vida? Quanto sobraria a mais para você no final de cada mês? Se você dominasse diferentes clareamentos. Se você fizesse 10 mil, 15 mil reais por mês, só com mechas. E eu tô chutando baixo, nem sei tua realidade, tá? E se além de pó descolorante, que eu falei ali à base de persulfatos, se você dominasse o clareamento com coloração. E as regras de aplicação e eriçado são as mesmas, tá? Existem 3 tipos de clareamento que podem ser feitos com coloração, você sabia? E que se torna um grande diferencial no seu salão. Quando eu posto que a mecha foi feita com coloração, nossa, as amantes de cabelo saudável, elas amam. Imagina você postando na sua rede social que fez um loiro como esse daí, sem descolorir. Escreve exatamente isso, loiro sem descolorir. E me fala se vai ou não chover clientes perguntando como que é isso. Eu garanto para você. Imagina a cliente que sai do seu salão com uma mecha perfeita e com a estrutura do fio completamente preservada. E você posta uma foto dela escrito exatamente assim que eu falei. Mechas sem descolorir. Imagina como você seria valorizada. Olha aí. Essas aí que você tá vendo, elas são minhas alunas especialistas maravilhosas, que eu me orgulho muito, e eu vou te falar uma coisa. Se elas conseguiram, você também consegue. Inclusive no meu direct que tá lotado, eu vou responder todos vocês, calma. Tem muita gente perguntando qual o valor do meu curso. E quando eu vou abrir a turma. Gente, lá no curso tem todo o passo a passo do OX controlado. Das técnicas em detalhes. Tem gente perguntando isso. Lá no teu curso, Débora, ele tem todo o passo a passo do OX controlado, detalhadamente? Tem. Tem técnicas em vídeo, ao vivo? Tem.
E eu não tô mentindo não, olha aí, ó. Vou colocar pra vocês só alguns dos prints das pessoas perguntando aí. Tá cheio disso. O fato é que sim, gente, nós vamos abrir a turma na próxima segunda-feira, que é a formação especialistas, onde eu pego os alunos pela mão e mostro tintim por tintim. Como montar de fato a mecha perfeita em 45 minutos, quais são as técnicas para você chegar nesse tempo de montagem e entregar um loiro perfeito, zigue-zague, meia-lua, diagonal, tudo. Mesmo que a sua cliente queira ser loira, morena iluminada, queira transformar o loiro para o moreno iluminado, tem técnica. A sua cliente quer mecha platinada, tem técnica. Sua cliente quer assumir o branco, quer tirar a coloração, tem técnica para isso. Tá tudo lá. Tua cliente quer a mecha para disfarçar o branco, enfim. Você vai se capacitar de verdade, vai ser uma especialista verdadeira, uma verdadeira especialista em mechas, para atender todo e qualquer cliente que chegar aí no seu salão. Sem dúvidas, sem perder tempo, sem perder sono, pensando na mecha de amanhã e sem insegurança nenhuma. E ó, deixa eu contar um segredo aqui pra gente tocar o barco. Se você tá pensando em entrar pra minha próxima turma, não compre nenhum tonalizante. Nenhum. Não compra nenhum produto pra mecha. Pelo menos agora, por esses dias. Porque lá na formação especialistas, você vai receber uma lista de material para criar as cores mais desejadas e pedidas pelos seus clientes. E você vai fazer misturinhas. Então você vai comprar um estoque muito mais reduzido e vai ter uma lista dos melhores produtos com os melhores preços, tá? Imagina que você não precisa mais gastar uma fortuna para experimentar, tentar criar uma cor, a mistura e a receita tá lá, mastigada para você. Doce de leite, avelã, areia, enfim, a cor que você quiser criar. Vai estar lá a receitinha, a misturinha, tá? Mas eu já adianto, você só vai usar tonalizante quando você quiser e desejar isso, tá? A escolha vai ser tua. E eu e meu microfone sofrendo, mas tudo bem, vamos lá. Ó, eu tô aqui tentando te passar o máximo de informações importantes e valiosas aqui nessas aulas. E por mais que eu me esforce, acompanhando aí alguns comentários e já respondendo, por mais que eu me esforce, é impossível te ensinar tudo o que é necessário por aqui, tá? Aqui seria verdadeiramente impossível acompanhar a quantidade de pessoas inscritas. E eu não teria toda a estrutura de ensino necessária para isso, tá? Não tem nem como, né? Na próxima aula, nós vamos ver na prática esses três pilares aqui, ó, sendo aplicados na prática. Gente, aparecem os comentários para mim, eu tô dando o meu melhor do fundo do meu coração. Eu espero de verdade que vocês estejam gostando, tá? Vamos lá, na próxima aula vocês vão ter esses três pilares, vão ver esses três pilares sendo aplicados na prática no cabelo da modelo real. E como que o resultado é de verdade, uma mecha em tão pouco tempo de montagem e ainda sem repasse, sem reaplicação, sem esfumar e sem tonalizar. É isso que você vai ver com os seus próprios olhos. A mágica da mecha turbo acontecendo em um cabelo real. Tá ansiosa? Eu também. E agora, ó, é aquela hora que você me conta o que você aprendeu, que marcou você. Coloca aqui nos comentários o que você aprendeu nessa aula que marcou para você, que você não sabia. Aquele aprendizado que você sabe que vai fazer a diferença e que nunca ninguém te ensinou. Eu vou amar saber, tá? No fundo do meu coração, coloca. E eu quero finalizar essa aula hoje com os trabalhos de alguns dos meus alunos, para você se inspirar. E enquanto você estiver vendo as fotos, você tenha em mente que se eles podem, você também pode. São pessoas como você, pois em um método certo, um passo a passo, que é apenas isso. Eles são profissionais, reconhecidos e realizados, pois já são especialistas em mechas.
e você vai ser a próxima. E para você que já está decidida que vai fazer parte da minha próxima turma, nós temos um grupo VIP, que é como se fosse uma lista de espera. Eu vou colocar o link desse grupo VIP de pré-matrícula aqui nos comentários. Você entra nesse grupo e nós vamos tirar a sua dúvida lá antes de você entrar no curso. Qual é a dúvida que você tem sobre o curso? Tá pronta? Débora, eu já tô decidida. É isso que eu quero pra minha vida, eu vou ser especialista, vou pegar na sua mão e vou junto com você. Toca no link e entra no grupo de pré-matrícula da próxima segunda-feira, a turma que nós vamos abrir, tá? Então, só para quem já está decidida, tem esse grupo. Se você quer ser uma especialista, vai ser minha aluna. Lá a gente vai tirar as suas dúvidas, toca no link e entra no grupo para garantir a sua vaga já antes da nossa aula 3, tá? E a gente se vê amanhã na nossa aula prática, hein? Amanhã chegou o grande dia de ver tudo isso sendo aplicado na prática, modelo real, cabelo real. Você vai ver tudo isso, ver o método Mecha Turbo em ação e eu vou contar tudo para você também sobre a formação Mecha Turbo, valores. Vou te mostrar tudo, o melhor amanhã, no mesmo horário. Te espero, um beijo e até amanhã. Extremamente realizada, quero chegar muito mais longe ainda, né? Mas eu sei que eu estou no caminho certo. Eu estou muito feliz com o método e se eu conseguir, você também vai conseguir. E aí, depois de aplicar o método, percebi que me sobrava mais tempo. Eu fico muito feliz quando eu pego minha agenda e vejo que eu consigo dosar o tempo e eu trabalho menos e tenho um retorno muito maior do que quando eu trabalhava muito mais, né? E aí comecei a aplicar em janeiro e daí já comecei janeiro, fevereiro em diante. Como se eu tivesse achado ali a galinha dos ovos de ouro. Que aí eu comecei finalizar os cabelos e não via manchas. Finalizava os cabelos, ele tinha um desenho. Aí foi onde eu pensei, uau, era disso que eu tava falando, porque eu tinha feito vários cursos, né? Mas esse foi o que facilitou a vida, agregou na vida e superou as expectativas do que eu realmente estava precisando. Rápido e retorno bom, algo rápido, fácil, um retorno bom. Era disso que eu tava precisando. Vou deixar as fotos falarem por si. Pega as fotos pra vocês.